Olá, professores e pessoas apaixonadas por leitura assim como eu. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Conseguiram assistir o vídeo da última vez? Conseguiram se inspirar um pouquinho? Conseguiram olhar para as indicações? Sim? Se sim, que ótimo. Se não, vá lá, olhe o vídeo, assista. Ele pode te ajudar muito, assim como eu, nessa caminhada de futuros leitores. Venho aqui hoje falar um pouquinho de leitura para as crianças bem pequenas. Sim, as crianças lá do berçário. Você conhece alguém, algum professor que dá aula no berçário? Você é coordenador que na sua escola tem uma salinha de berçário, na sua creche? Sim, você é mamãe ou papai ou vovó ou titia, ou você cuida de alguma criança bem pequena. Essa criança também consegue, pelo mundo da literatura, se encantar com esse mundo. Ah, mas a criança é muito pequenininha, Mônia. Ela vai entender? Ela vai entender, sabe como? Assim como eu, quando era muito pequena. A minha memória de criança, ela é por volta de 3 anos, 3, 4 anos. E eu lembro muito bem, toda noite, a minha mãe lendo para mim. Ela deitava junto com ela pegava um gibizinho, sabe, o HQ? E naquela época era do Tio Patinhas, as histórias do Tio Patinhas. Ela lia, ela fazia as vozes. Quanto importante para nós educadores pegarmos um livro e ali fazendo as vozes do personagem, fazendo até os barulhinhos, né? O toque-toque, mudar o jeito de falar. Ou está contando uma história de lobos, sim, porque nós podemos contar história de lobos para as crianças. Elas amam esse mundo imaginário, sim, as crianças bem pequenininhas. E como fazer? Como fazer aqueles bebezinhos parar sentadinho ou ficar ouvindo você falar, você contar, você ler? Sim, você pode transformar tudo isso num mundo de magia. Como, Mônia? Eles são muito pequenos, sim, eles são muito pequenos, mas eles são muito inteligentes. Você aí que está desse lado, que já tentou, dá um joinha e compartilha comigo essa maravilhosa experiência. Diga aí para os seus colegas que sim, é possível. Não sou eu que estou falando. Eu tenho experiência disso, mas não sou só eu. Você também, que eu sei que você já conseguiu. E você que ainda não conseguiu, não desista. Lembra no último vídeo o que foi falado? Para não desistir, para acreditar em você, para empoderar-se, para se tornar potente. Lembra que eu falei? Ah, se você não viu, volta lá que compensa. Tem coisas boas que você precisa ouvir e você pode compartilhar com alguém, de perto, de longe. Tem a professora Mônica que está lá falando de algumas coisas sobre leitura. Algumas coisas são bem interessantes. Mas se você não achou algumas coisas muito interessantes, manda para mim. Vamos conversar. Você coloca o seu ponto de vista respeitosamente, eu coloco o meu respeitosamente. Vamos conversar, porque esse mundo gira em torno dessa leitura e dessa conversa, dessa oralidade que pode acontecer com as pessoas. Sim, podemos nos tornar grandes amigos, hein? Amigos, sim, de perto, de longe, apaixonados por esse mundo da leitura. Vamos voltar então a falar dos bebês. Como, Mônica, eu consigo fazer esse bebezinho prestar atenção em mim, na minha história? Como que eu consigo? Você tem que fazer como se fosse uma coisa mágica, e é mágica, não é? Vocês não concordam comigo? Pegue o livro, ou pegue um lenço, ou pegue um sapinho, um bichinho. Quando a professora mostrar para a sala de aula, isso é a hora da leitura, faz toda a diferença. Você não precisa gritar, falar alto, vamos sentar, vamos sentar. Não precisa fazer isso. Se você faz uma vez, né? Ou pega um lenço, agora pode cantar. Agora é hora da leitura, vamos sentar e escutar. Passa o lenço assim por eles.
Ou pega um chapéu. Agora é hora da leitura, vamos sentar e escutar. Você pode inventar umas musiquinhas para começo de livro, para começo de história. Eles amam. E para o final também. Agora que a história acabou, fica com você. O que acontece a hora que a história acaba? Para onde vai a história? Fica a seu cargo, professor, de continuar essa frase. E agora que a história acabou, e será que a história acaba? Pode deixar esse pontinho de interrogação lá na cabecinha dos seus bebês. Amanhã tem mais. Eles vão criar esse hábito que amanhã sempre tem mais. Assim como as crianças mais crescidas, né? Você lê, aí para naquela parte do capítulo que vai acontecer alguma coisa. Olha, crianças, agora eu vou parar nessa parte e amanhã tem mais. Eles chegam no outro dia, gente, com aquela vontade que você não faça nada na sala de aula, a não ser terminar a leitura primeiro, para depois ir para as outras coisas, né? Assim como os bebês. Ele sabe, ele vai chegar lá na casa, aqueles bebezinhos que já falam, e vai contar historinha na creche. Eles vão contar para os pais que ele ouviu uma historinha na creche. E você será esse disseminador. Sim, você, professor. Esse disseminador de sonhos, esse semeador de sonhos. Pensa bem, olha a nossa responsabilidade. Nós somos semeadores de sonhos. Sim, porque tudo que a gente semeia, cuidando, sempre floresce. E assim a leitura também. Na cabecinha dos bebês desde muito pequenininhos. A mamãe que lê quando o bebê está na barriga, que ela tem essa oportunidade. Leia para o seu bebê. Sim, ele escuta, mas ele vai entender a sua entonação da voz, certo? Ele vai entender que você está mudando o seu tom de voz. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo lá fora, que a minha mãe está lá, mudando a voz dela. Você que é papai presente, você que é vovó presente, leia, mesmo com o bebezinho lá na barriga. Sim, isso é mágico. As crianças quando chegam na creche, que já tem esse hábito, né, que ouviram muitas historinhas desde a barriga da mamãe, eles já gostam. Quem está aí desse lado, me ouvindo, que já fez isso, que já comprovou, que já conversou com a mamãe. Mãe, você lia para ele quando estava grávida? Eu lia. Ah, por isso então que ele gosta tanto de leituras. Sim, isso é mágico. Aí, se você conhece alguém, alguma gestante aí de perto de você, já fale para ela. Empreste para ela um livro. Sim, e fale para ela. A entonação da voz é muito importante, gente. Porque senão, é como se a gente pegasse um livro e lesse assim, sem entonação, fica chato. Ninguém vai prestando muita atenção, por quê? Agora, se você pega um livro, por exemplo, vamos pensar, nós falamos de bebês, né? Vamos falar um pouquinho agora das crianças em fase pré-escolar. Aí eles amam história de lobo, gente. Tem alguma mamãe que não gosta muito, né? Mas vai assustar o meu filho com a história de lobo. Mas não assusta, mãe, fique em paz. Aí você pega e vai fazer a voz do lobo e engrossa um pouco a voz. E o lobo veio com aquele vozeirão e falou: "Oh, quem está aí na minha casa?" As crianças amam, gente. Assim como quando a voz é pequenininha, fala da personagem que é pequenininha e ela tem uma vozinha e você faz aquela voz bem fininha, ou que tem uma voz muito estridente, né? As crianças gostam, assim como os bebês também. Eles gostam muito que a gente conte esse tipo de história. Eles amam. Então você, professor, professora, você gestor de escola, de creche, que já viu isso acontecer, que sabe que eu estou falando, é verdade. Compartilhe aí com alguém. Compartilhe esse vídeo. Diga por que você gostou. Escreva aí para mim.
se você teve essa experiência, se você já passou por essa experiência, se você já teve um filho pequenininho que leu para ele e depois ele se tornou leitor, se tornou amante de literatura. Conta aí, porque eu já falei para vocês, a minha mãe lia bastante para mim e ela fazia aquelas vozes, eu ficava olhando bem na boca dela, eu ficava olhando assim bem na boca, o jeito que ela falava, isso era encantador, gente. Falei para ela esses tempos atrás, ela falou assim, mas eu fazia isso? Que jeito? Então às vezes é até inconsciente, né? O que ela queria? Ela queria que a gente dormisse, na verdade, né? Mas ela queria também, porque acho que ela gostava assim um pouco de leitura. Um dia eu trago ela aqui para conversar com a gente, quem sabe? Então, porque só pelo meio desses exemplos que nós vamos gostar dessa leitura. É só por meio de exemplos, sim, exemplos vivos, exemplos na nossa vida, exemplos de perto de nós. Por isso a importância de você, professor, de você, educador, desses mestres maravilhosos, deixar esse tempinho, sim, para a leitura. Deixar esse momento nobre para a leitura. Um momento nobre da sua sala de aula, qual é? Isso aí só você pode dizer. Você pode escolher o momento nobre da sua sala de aula. Tem professor de berçário que gosta já no início, chegar e já contar a historinha. Tem professor que não, que gosta de deixar para um pouco depois. Né? Aquelas crianças que passam o dia todo na creche, que elas dormem, né? Tem um momentinho lá para elas deitarem, descansar, não necessariamente dormir, mas o tempinho para descansar. Tem professor que gosta de fazer perto desse horário, aí já vai acalmando, né? Já vai ficando com soninho, né? Mas você que decide, né? E conta aí a experiência. Eu amo compartilhar essas experiências com vocês, mas eu gosto também de ler seus comentários. Diga aí se é verdade, diga aí por qual experiência você passou, se essa é uma verdade na sua vida, porque na minha é. Certo? Então eu estou falando com conhecimento de causa, porque são 26 anos, né, com esse trabalho, falando de leitura, encantada, apaixonada por esse mundo da literatura. Comenta aí, dá um joinha, me ajuda aí. Ei, você gostou? O que você gostaria mais de ouvir? Hoje falamos um pouquinho da leitura com os bebês, desse encanto, desse momento de magia, desse momento 10 de sala de aula, desse momento mágico de sala de aula, que é o momento da leitura. É quando ali eles estão ouvindo e conseguem se teletransportar para aquele mundo lá do livro. Quando a gente fala de cheiro, sentir o cheiro da florzinha, ele vai imaginando o cheiro da florzinha. Sentiu uma pedrinha, que ele pisou na pedrinha. Aí tem criança que faz até aquela carinha de dor assim, porque pisou na pedrinha, gente, é mágico. Encantador. Isso é encantador, é de encher os olhos, de encher o coração, de encher a alma. Quando vê a criança, fala assim, e daí ele chorou de dor. A criança fez até aquela carinha assim, que parece que vai chorar junto. Gente, não tem preço. Não tem preço que pague essa magia que a leitura consegue fazer. É muito bom. E aí? Vamos comentar, vamos compartilhar o que você mais quer ouvir. Eu trago aqui para nós fazermos esse bate-papo. Sim, por quê? Porque eu estou falando aqui sozinha, né? Mas vocês estão me ouvindo, vocês podem aí escrever, diga aí nos comentários. Então, vamos conversar, né? E quem sabe, como eu já falei no outro vídeo, e nesse também, de fazermos uma live. Quem sabe? Aí vamos participar juntos ao vivo. Olha que delícia, hein? E aí, você me conta suas experiências, eu conto um pouquinho mais da minha, que já tem alguns anos, mas com muito orgulho, com muito amor, com muita dedicação. É muito amor para uma pessoa só, por isso que eu estou aqui, compartilhando com vocês. Todo esse amor, toda essa alegria que eu tenho de poder fazer a diferença, e já fiz a diferença na vida de muita gente. Logo mais teremos alguns contatos aqui
que vai dizer para vocês: oh, eu fiz um curso lá com a professora Mônia. Vocês vão ver que maravilha, que coisa boa, que você pode mudar a vida de alguém, ajudar essa pessoa a ser melhor na sua profissão. Eu amo ensinar, por isso que estou aqui, de alma, coração abertos, para receber os comentários de vocês, para dividir com vocês a minha experiência. Certinho? Então, até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Compartilha, ó, não esqueça do joinha lá. Clica lá no joinha, ok? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.